Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 160º episódio do podcast Retrópolis. É um episódio onde faremos o grande finale, o Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, de uma série que já tem 4 episódios. Mas antes de dizer sobre o que vamos falar, vamos nos apresentar. Aqui estou eu, Juan Carlos Castro, acompanhado de... Eu, Giovanni Nunes. E eu, Ricardo Pinheiro, acompanhando, querendo saber quando vai acabar essa trilogia de 5 episódios. A pentalogia. Caso você esteja ouvindo na surpresa, sem ver o título dos posts, seja lá em qual rede social que você estiver nos escutando neste momento, este episódio é uma continuação e, acredito, o grande finale do Office antes do Office, a série que começou no episódio 56 com processadores de texto, 65 com planilhas, 75 com bancos de dados e 150 com software de apresentação. E agora nós vamos falar de tudo ao mesmo tempo agora. É agora ou nunca? Não é um filme com a Michelle Yeoh. Vamos falar, na verdade, daqueles programas que faziam tudo aquilo com o qual falamos nos episódios anteriores de programas que faziam calação. E aliás, estamos começando mais uma temporada, a qual eu não sei o número. Tem que fazer um pouco de conta, eu sou meio ruim de conta. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Deve ser a 16ª, então. Nossa. Já estamos em 2025, começamos em 2010, quando foi a primeira temporada, então... 16ª. Se o Retrópolis for para os Estados Unidos, ele pode dirigir. E se o Retrópolis já pode tirar o título de eleitor? Pode, mas não é obrigatório. Daqui a 2 anos serão obrigados a votar, mas como nós somos uma cidade, a municipalidade de Retrópolis, esse episódio nós vamos falar dos softwares que são meio patos, né? Nada voa e anda e não faz nada direito. Por aí. Aliás, inclusive, essa era a fama dos programas integrados. Tudo pato, né? Porque, na verdade, existem 2 famílias de pacotes que nós vamos mencionar. São os integrados, que é um software sozinho, um programa que faz todas as coisas, texto, banco de dados, planilhas, etc. E, além dos integrados, existem as suítes, que são programas independentes, que você executa de maneira independente. Tem um programa de texto, tem um programa de planilha, etc. Mas eles têm uma sinergia entre eles próprios. Eles fazem coisas acompanhados que não fariam sozinhos. É um todo maior que a soma das partes. Inclusive assim, tem programas que eles surgiram como integrados e vieram suíte. Um bom exemplo desse é o Star Office, né? Ele era um executável único, o Soffice, e que em algum momento do OpenOffice eles quebraram os componentes em binário separado, até para você não ficar gastando memória à toa, né? Ficava um negócio gigante. E por outro lado, existem empresas que fizeram os 2 tipos de software, né? Como a Microsoft, que fez o Works integrado e o Office Suite. O Works e o Doesn't Work. Oh, yeah. Bem, esse episódio a gente vai poder falar um pouco mal, né? Falar de alguns micros domésticos, vamos criticar alguns softwares, como a gente já falou, né? Alguns integrados são patos, nada anda e voa e não fazem nada direito. Então, com isso, você pode já, querido ouvinte, prepara a pipoca. Você falou em pipoca. E sendo assim, e lá vamos nós, né? E lá vamos nós. E lá vamos nós. Bem, a gente começa o seguinte, lembrar, um software integrado, programa integrado, era um software que agrega funções mais comuns de programas de produtividade dentro de uma única aplicação. Na verdade, você teria um software único, que você teria tudo junto. O Giovanni já mencionou o Star Office, mas esse é o tipo de solução que foi eclipsada é uma palavra bonita, né? O eclipse, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Foi ofuscada, foi escondida, foi anulada, foi... obliterada.
Aí você também tá sendo meio drástico, né? Olvidada. Foi obsoletada. Obsoletada, boa. Criou agora, né? Mas tudo bem, né? Vamos bancar os linguistas, vamos inventar a palavra. Chegou Teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Pelas suítes de escritório. Elas fazem a mesma coisa, só que são parados na capacidade de processamento, memória e integração dos sistemas operacionais modernos para ter a ideia da mesma funcionalidade. Uma coisa bacana, questão do que o software integrado tinha, é que estava tudo junto. A gente já mencionou a questão do problema do software integrado, do consumo de memória excessivo, né? Que ele acaba gerando, porque vai carregar coisa que você não está usando na memória. Mas aí isso funcionaria muito bem se você trabalhando com sistemas operacionais monotarefa. E aí aí funcionaria bem. Essa é a parte importante do porquê da razão desse programa, né? Sistemas operacionais monotarefas. A pessoa não era obrigada a sair do programa, carregar o outro programa. Tipo, está editando um texto, aí o texto tem uma tabela que ele precisa consultar, ele tem que sair do editor de texto, abrir a tabela, exportar a tabela, às vezes, né? Para um TXT da vida, depois voltar para o editor de texto, importar a tabela para botar bonitinha no editor de texto, aí depois lembrou, eu tenho que enviar isso para o chefe, eu tenho que sair de todo mundo, entrar no programa de comunicação, discar, né? E por aí vai. Isso era muito mais interessante em um ambiente, uma máquina um pouco mais limitada e com sistemas operacionais monotarefa. Acaba ficando mais fácil, melhor a situação de uso. Então, é para nós. É a explicação mais fácil. TMaker. Eu vou admitir, eu estou sabendo que esse tipo existiu neste momento. Então você não foi afetado pela alteração dos contínuos espaço-tempo. Agora eu quero imagens. Ainda tenho memórias da realidade anterior, que nem o pirata psíquico depois da crise nas infinitas terras. Então vamos lá um pouquinho do TMaker de Table Maker, criação de um cidadão chamado Peter Hoysen, foi lançado no ano da graça de 1979 para CP/M, pro TRS-2, tem um engraçadinho, botou na pauta, chamou de Trash 2. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Deve ser usuário de Apple. Deve ser usuário de Apple, esse cara. Não, nada a ver, irmão. E posteriormente saiu em versão para MS-DOS também. Gerenciador de arquivos, processador de textos, corretor ortográfico. O corretor ortográfico na época interessante. Planilha, banco de dados, um processador de listas, que aí pro pessoal que manja um pouco de linha de comando de Unix. Imagina você misturar aquelas coisas que a gente gosta tanto no Shell. AUC, SED, SORT, TR e coisas do tipo grep e mais algumas coisinhas. Transferidor de arquivo. Transferidor de arquivo é um software para você transferir arquivos via uma linha de escada, por exemplo. Ah, tá. Gerador de gráficos e módulo de programação. E isso tudo cabia na memória de um TRS-80. Porra. Isso, cabia. 64K. E era tudo na base da linha de comando. Tudo na linha de comando. Até o editor. O core dessa aplicação era a planilha. Porque eu já tava pensando aqui, se o cara tá falando tudo na linha de comando, peraí, como é que ele fazia? Ele editava o texto como ele fazia, por exemplo, no Edge, no Unix? Não, ele invocava o editor de texto e trabalhava. Aí ele precisava pegar um texto que tinha uma lista de coisas, por exemplo, precisava ordenar. Aí ele executava o comando do LP, né? Do list process, que é LP, o subcomando que ele queria. Era como se fosse tudo uma espécie de linguagem de programação dentro de uma aplicação. Entendi. Olha, tem uma versão para MSX2. Senhor. Sério isso? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tá, eu li o link, botei aí, ó. Jesus amado. E aí me permitam, caros ouvintes, e eu tô surpreso tanto quanto vocês ao ver isso, me permitam fazer uma referência a uma fala do João, que infelizmente no momento não está aqui, que ele diz, eu vou viver, vou morrer e não vou ver tudo que fizeram pra MSX. Na verdade é a versão do CP/M, né? Mas tudo bem, pô, mas tá lá, do Peter Hoysen, tá aqui. Banco de dados relacional. É uma versão já bem atualizadinha, né? Porque é a versão 4, né, de 1985. O lançamento foi pela Sony, tá aqui do MSX. Nossa, a caixinha bonitinha, a Sony empacotou e lançou para MSX, inclusive com o manual em inglês, bonitinho, mídia aqui. Olha, as mesmas telinhas que eu vi. Gente, vamos botar isso pra rodar na primeira MSX Rio do ano? Vamos? Tem que arrumar esse software. E eu não me lembro. Deve ter lá. Alguém dá uma procurada no File Hunter. Ou no Tosec, cara. Tosec deve ter. Cara, MSX File Hunter. Pô, do File Hunter deve ter. O Arnaud Leclerc eu vou te contar. O Arnaud Leclerc, ele fica fuçando no Tosec. E tem uma caixa de busca, perfeito. Vou botar Maker. Tem, tá lá. São 2 discos. Tá no File Hunter. Dá até pra rodar por aqui. Mas tá como você procurou um T/Maker, não? T-Maker. T-Maker. Tá, achei. T-Maker Company, 2 discos. Tá lá. Imagem do disquete em formato DMK. Não, e tem outras cópias. Tem outras aqui. Tem um zip do... É o que eu falei. Qualquer coisa de MSX, e aí vai, caros ouvintes, se vocês tiverem alguma coisa pra baixar de MSX, se você quiser, download.file-hunter.com e colabora com ele. Pode pegar o último torrent de primeiro, no momento que a gente tá gravando, de 1º de julho
julho de 2024, baixa o torrent, bota pra baixar e ajuda a fazer o seed desse torrent, porque ele atualiza periodicamente, e a última vez que eu olhei tinha uns 120 GB de material de MSX. Assim, eu recomendo. Vale a pena. Eu desisti de fazer o meu repositório de coisas depois que eu vi falhando. Não, desiste, esse cara tá fazendo. Se eu tiver algum material que ele não tem, eu mando pra ele. Dane-se, eu não vou meter a mão. Eu acho que tá faltando help. Depois de ver isso. Não é o momento de testar programa aqui, que não atualizou totalmente nesse contínuo espaço-tempo. Pois é. Mas assim, curioso que o programa tem tanta funcionalidade. Como você falou, né? Através de comandos, ele saiu um pouquinho depois do VisiCalc. 6 meses, parece. E inclusive, por isso, esse motivo, ele não é infectado pelo VisiCalc na forma como ele trabalha com a planilha, porque ele não põe fórmula nas células. Ele bota a fórmula na célula? Não, você coloca na relação entre coluna da célula com a coluna e com a linha, a relação que ela tem. Por exemplo, se você vai somar o conteúdo de duas células para colocar o resultado em outra, você diz que a relação entre as duas células é a relação de soma e a relação da terceira célula onde vai parar o resultado é a relação de igual. É confuso, é estranho. E eu que achava a notação polonesa reversa complicada. É a notação polonesa reversa das planilhas, isso aqui. É mesmo, cara, é muito doido. A bizarrice não acaba, porque o próximo programa ele foi feito em um CSD Pascal para Apple III. Pera aí, Wanda, tem um detalhe. Esse mesmo autor aqui, o Rosen, ele criou uma outra planilha chamada I Hate Algebra. Meu Deus. Planilha sem álgebra. Eu tô vendo aqui, ela saiu pra Windows, revolucionária, da Computer Monthly, coisa, não sei o que. Eu tô vendo aqui, gente, eu tô dando uma olhada rapidamente no site aqui, é esquisito mesmo. Eu tentei usar o TMaker 5, eu baixei ele ontem. Acho manual? Não, o 5 que é em Java, era o mais fácil de botar pra rodar. Hoje, o mais complicado de usar esses negócios é saber usar, né? É o tipo de software que é bom ter manual. Exatamente. Eu tô olhando como é que funciona o Arrete Álgebra. Ele coloca uma espécie de uma célula intermediária para fazer a conta. Segundo ele, é mais intuitivo. Você falou bem, segundo ele. Dentro da mente distorcida dele, né? Isso. Assim como toda mãe acha o próprio filho lindo, segundo ele é mais fácil. Todo programador acha seu software intuitivo. Mesma coisa. Né, Nestor Soriano? Eu tô olhando aqui o programa. Detalhe, se você não quiser, você pode baixar uma versão que vai lá, instala o Touchpoint View, 30 exemplos e o manual eletrônico explicando um arquivo zip de 415 KB. Tudo junto. Executa, beleza. Se você quer se tornar um usuário licenciado, mande um cheque de $9,95. Alguém não manda cheque nesse mundo? Lá nos Estados Unidos mandam, porque isso é a coisa mais complicada no mundo, lá é transferir dinheiro de um banco para outro. Nossa, mãe. Esta página com certeza foi feita antes de 1997. Ela tem toda a cara. Verdade. Não, mas eu acho que essa última versão aí não é... Vem cá, a gente não vai fazer uma discussão sobre estilo de página HTML do autor do TMaker. Vamos seguir adiante, por favor. A gente vai falar que ele odeia álgebra e eu acho ele um chato por dizer isso. Álgebra até que é legal. Agora, como é que é a história do outro software? É um software que foi feito em um CSD Pascal e a primeira versão foi feita para a Apple III. Eu entendi errado, então. 3, 1, 2, 3. E a segunda versão foi feita para a série HP 9000. E só depois foi feita a versão para IBM PC. É, porque era só compilar. Aham, sim. Tecnicamente sim, né? O Context MBA, não é um curso, foi desenvolvido em 81 pela Context Management Systems, uma empresa que gerencia contexto, que contexto é... Como é que é? Contexto é para os reis, né? Exatamente, Context for the Kings. Ela vai naquela categoria de software inovativo, sendo um dos primeiros integrados propriamente ditos. Tem matéria na PC Magazine que dizia que o Context MBA ele era legal, mas é muito legal, acho que o próprio Dvorak fala isso. Uma ideia à frente do seu tempo, o programa era muito lento. Não tem como não ser lento. O CSD Pascal, ele é tipo Java da época. É uma máquina virtual em cima da qual você programa e ele faz a execução do microcódigo que ele chamava de Persystem. Persystem. Não tinha como não ser lento. Exatamente, não tinha como correr. Não, o pessoal falava, né, que a melhor ferramenta do pacote era a planilha. O banco de dados era insuportavelmente lento. O editor de texto era confuso. Eu acho que essa era da reportagem da PC Magazine. Não, é outra aqui. Os caras tiveram que usar outro software para terminar. Não foi esse cara, não.
Nossa, era meio punk, né? Como você lembrou bem, Juan, né? O código não era lá muito otimizado, pode dizer o mínimo. Até porque não era a função dos US. Peraí, eu sempre inverto essas letras. Ali sim foi covardia. O CSD Pascal não era de gerar código otimizado, né? Ele tinha problemas com isso. Não era a praia dele, né? É mais para uso acadêmico, né? Sim. Mais pra ensino, essas coisas. Foi usado mais com esse propósito. Não sei se ele tivesse a interpretação do P-System direto pro rádio, né? Esse teria uma performance decente. Bom, não estamos aqui para falar de arquitetura de máquinas virtuais, nem independência de hardware, e vamos seguir o barco, porque esse próximo é um que teve algum sucesso, né? Ao contrário dos que a gente falou até agora. Sim. Nós falar do AppleWorks, né? AppleWorks, que é um sistema já conhecido, né? Todo mundo falou, inclusive para quem usou deve lembrar do TKWorks. E né, ele é curioso assim, o AppleWorks que nós vamos falar de 3 ou talvez até 4 programas completamente diferentes que por mera coincidência tem o mesmo nome. Mera coincidência. Isso, mera coincidência da Apple. A Apple resolveu reciclar o nome porque ficava valia a pena, né? Cara, o que a Apple mais faz é reciclar nome. VJ Macintosh há 41 anos, né? Sendo reciclado. Não, tem uma unidade de drives que é de Apple II que eles chamavam de Super Drive. Aí anos depois eles lançaram o gravador de DVD para os Macs modernos da época. Eles também chamaram Super Drive. Eles reciclam os nomes assim de um jeito super divertido. Acho que deve ter uma cota muito pequena de nomes lá. É mais fácil. Mas vamos falar de quando esse nome era original, né? A primeira versão. Sim. O AppleWorks foi desenvolvido inicialmente para Apple II, a versão de Apple II, pelo Rupert Listener, e tinha um processador de texto, uma planilha, um banco de dados unificados em um único programa, e o seu lançamento foi no ano de 1984, que aí a ideia era demonstrar a capacidade dos novos Apple II com 128K de memória RAM, ou seja, Apple IIe, né? Apple IIe. 2A e 2C. É e C, mas na época aqui já ainda era o E. Não era só o E, né? O C ainda seria lançado. Mas a origem dele, na verdade, vem há 2 anos antes, em 1982, com o QuickFile, que era um banco de dados que o próprio Listener escreveu. Uma variação do Pascal, que era o Apple Pascal, que era recomendado pela Apple para trabalhar para o Apple II e para o Apple III. Para quem acha que o Apple III não teve muito software... Acertou, otário! Realmente não teve, continuou não tendo. Mas o Listener queria trabalhar, em vez de trabalhar com o Apple Pascal, ele preferia fazer as coisas em assembly, porque ele era mais roots. E no ano seguinte, no verão de 83, em vez dele curtir uma praia, as praias americanas no geral são horrorosas, tirando as praias do Havaí, ele resolveu reescrever o banco de dados todo. Já que ficou com memória sobrando, ficou com espaço. Sabe uma coisa? Vou fazer um processador de texto, vou enfiar uma planilha nesse negócio. Porque ele sempre quis fazê-las. O que ele fez? Porque ele podia fazer, porque estava disponível. Aí ele fez isso na versão para o Apple II e tanto a versão para o Apple III também. Meteu bronca e fez isso na versão no verão de 83. Tá vendo, gente? Tem gente que aproveita o verão para descansar, a gente aproveita as férias de verão para relaxar, para fazer outras coisas. Tem gente que aproveita para escrever código. Ou no caso dele, para trabalhar, né? Pois é, né? E assim, prontamente a Apple foi e comprou o direito das 2 versões, gostou, legal. Só que assim, nessa mesma época ela estava também deixando o Apple III na estrada. Então ela comprou a licença dos dois, mas pegou a versão de Apple III e vendeu para Raba Systems. Ai, caramba! Foi uma rabada que ela deu na Raba Systems. Que é a Raba, seu nome é horroroso, lançou o programa com o nome de 3 Easy Pieces. Nossa, mãe. 3 Easy Pieces. Nossa, mãe, horroroso. Quase na mesma época que a Apple estava lançando o produto para Apple II. E aí vocês imaginam que o naufrágio que deve ter sido, já que o Apple III já era um Titanic tendo sido atingido por um iceberg, né? E Mary? Foi uma Sierra se não tivesse existido a Tandy. Por aí mesmo. Tava indo pro buracão, né? Fundando. Então daí, simbora, vamos lá. E aí a Apple lançou o AppleWorks para Apple II e vambora, né? Os 3 módulos compartilham uma interface, trocam informações por uma área de troca, uma clipboard. Eu acho que era o primeiro software a ter isso, que é o que eu me lembre, do primeiro a ter esse conceito do clipboard como uma área comum. Você pode dizer que o Ctrl-KB e o Ctrl-KK do WordStar era meio que uma área de troca, né? Mas é só para um programa. Só que aqui você trocava entre módulos. Cara, eu cheguei a ver o AppleWorks funcionando. A pessoa estava trabalhando no editor de texto, ela precisa montar uma tabela. Você não montava uma tabela, você inseria uma planilha. Inseria uma planilha direto dentro. Uma máquina de 8-bit. O software era para usar em Apple IIe ou Apple IIc com no mínimo 128K de RAM, 80 colunas e tinha que ter o ProDOS. Isso para poder pensar em rodar. Na prática, bota quanto de memória você puder pagar. Isso, e seja feliz. Mas tem que ter ProDOS e 80 colunas, porque foi um dos primeiros programas
literalmente exigir não. Literalmente dizer, não rodamos mais em Apple II Plus. Desculpa, gente. Foi mal aí, esquece, não rola. No Brasil ele saiu como TotalWorks pela Microdigital. Era TotalWorks ou TKWorks? Teve o TKWorks também. Placa era TKWorks. Ah, sim. A expansão de RAM. E aí você comprava a expansão de RAM, que ele botava o TK3000 com 128K. Acho que tinha a versão do 256 para poder rodar o TotalWorks. Que na verdade é o AppleWorks pirateado, né? Sim, era o TKWorks, porque era o AppleWorks pirateado, né? E é famoso vida que segue. Que a legislação permitia na época. Uhum. Não custa nada lembrar, né? Antes que alguém comece o mimimi, já vamos avisar. A legislação permitia que ela fizesse isso e pronto, foi feito. E nessa época acho que a Apple estava brigada com a gente. Só nessa época? Ela continua até hoje. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Vendeu bem o software, porque em dezembro de 1988, a subsidiária da Apple para software, a Claris, vendeu a 1.000ª cópia do AppleWorks. Vendeu no mínimo 1 milhão de cópias. Vem cá, ele não tinha sido rebatizado de ClarisWorks nessa época? Eu tô misturando as coisas. Não. Não do Apple II. A última versão dele é a versão 5.0, chamada de Narnia. Será que tinha um guarda-roupa lá? Talvez. Será que encontraram um leão? Gente, em 94, hein? O Brasil já tinha ganho o Tetra, já tinha plano real. Pois é. E ainda estavam lançando software para Apple II. E detalhe, a última atualização é a 5.1, que saiu no verão de 95. Ou seja, já estava saindo Windows 95. Isso. Nós já estávamos saindo do nosso ponto de corte. Aí nasceu a última atualização dele, ambos produzidos pela Quality Computers sob licença da Apple. Porque sob licença da Claris, mas a licença da Claris era a licença da Apple, então tanto faz. Essa última versão, ele rodava só em GS ou rodava em Apple II também? Não, ela é só Apple IIe. Apple IIe e Apple IIc. Aquele mesmo Apple IIe em 82, 83, ou aquele mesmo Apple IIc de 84, era para essa máquina. Pequeno agravante. O Apple IIe tinha parado de ser fabricado em 1991. Ainda 4 anos depois ainda teve a última atualização. Eles pararam a fabricação, foi com o IIe Platinum, foi em 91. O parque instalado dessas máquinas era gigantesco, né? Praticamente infinito. Impressionante, né? Como não teve espaço para esse cara. Nossa, a ponto de sair 4 anos depois do fim da produção do hardware. Ainda tinha mercado. Impressionante. E era pra galera trabalhar, não é que nem o pessoal de homebrew, de retrocomputação hoje. Não era joguinho, não. Impressionante. Tem um link aí do What is the Apple IIgs, que é a versão 8-bit do programa, inclusive acho que tem um link pro manual. E já que falamos de GS, existe uma versão do AppleWorks para GS. Sim. A partir da versão 2.0 do AppleWorks, eles passaram a incluir o suporte ao GS. O que significava isso? Quando você rodava o teu AppleWorks no Apple II GS, ele usava o gerenciamento de memória de 16 bits. Então, literalmente, você tinha até 16 MB de memória disponível para fazer o que você quisesse. Uau! Pensar que dava pra você abrir tipo 33 documentos simultaneamente. Isso aqui é o Initpack, né? Ele também permitia que você criasse inits, que são tipo plugins que você adicionava funcionalidades para o programa. Esse aqui é AppleWorks Initpack 2024, é feito mantido por usuários. E você sabe, agora em 2024, né? E tem um vídeo de demonstração lá que ele mostra um vídeo de uma possibilidade de você direto no Finder do GS de abrir diversos arquivos do AppleWorks. Aí ele tem um vídeo demonstrando a abertura de 33 documentos de uma vez só no AppleWorks. Nossa. Tenta fazer isso com o Word no seu PC velho para ver o que acontece. Vai lá, jovem. Vou até dar uma chance. Faz só comentário, sobe 16. Depois conta pra nós. Mas a gente aqui não vai esperar pra ver isso, tá? Depois você manda uma foto pra gente se conseguiu, se aguentou e conta. Mas a gente não vai aqui, não. Vamos tocar o barco. Era uma aplicação em modo texto, né? Então não era uma coisa com interface ao estilo do Mac, não era uma coisa bonitinha, sofisticada, bacana, que utilizasse o potencial gráfico do GS, né? Aproveitasse toda a capacidade gráfica do GS. E engraçado que mesmo assim era o software mais vendido pro GS, né? Aí só em 88 que a Claris comprou o GS Works, rebatizou para AppleWorks GS e lançou. E aí ele já trazia também um programa de comunicação, um módulo de desenho, além de, é claro, a solução de processador de texto, planilha e banco de dados. Mas é um outro software totalmente diferente, né? Totalmente outro universo. Outro software. Assim, ele era poderoso, mas tinha aqueles probleminhas básicos, né? Ou seja, era bugado pra caramba e era lento, né? E aí a maioria pegava assim, vou ficar na versão monocromática mesmo, que dá menos dor de cabeça. Inclusive eu tava vendo esse pessoal do Initpack aqui, eles têm inclusive driver pra HP DeskJet 5.
Caraca. Se tem pra HP DeskJet 5, tecnicamente você imprime qualquer laser da HP ainda hoje. Não, mas DeskJet é jato de tinta. Não, a LaserJet, desculpa. Ah, tá. Cara, LaserJet 5 é uma processora mais recente. Caraca. Tem suporte a HP PCL e PostScript, lascou. Imprime pra gente qualquer laser da HP hoje em dia. Impressionante. Vou te avisar um negócio, hein? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Morou! Nós vamos para o segundo AppleWorks. O AppleWorks verso, né? Estava pensando, a palavra Claris e AppleWorks, a palavra ClarisWorks associada a Apple apareceu na minha cabeça, mas o contexto estava errado. O contexto correto é esse aqui. Mas agora é o terceiro AppleWorks, né? O Apple II, o GS, agora o terceiro. Sim, é pra Mac. Isso se você não considerar aquele do Apple III, né? Que foi vendido com outro nome. Aquele ali é que nem o irmão do Spock. A gente finge que não existe. Fascinating. O AppleWorks para Macintosh, né, foi escrito por Bob Hearn e Scott Holdaway, foi distribuído pela Claris em 1991 com o nome inicial de ClarisWorks, que vinha nele processador de texto, programa de desenho, programa de pintura, novidade, planilha, banco de dados, um terminal a partir da versão 5 de 1997 e um programa de apresentação a partir da versão 6 lançada em 2000. Em 1997, a Claris, que era subsidiária, foi absorvida pela Apple de vez, o nome mudou de nome de ClarisWorks para AppleWorks e a última versão foi a versão 6. E no ano de 2007, o produto foi descontinuado em favor do iWork, né? Afinal de contas, i alguma coisa, né? Antes a Apple trabalhava, agora eu trabalho. Só uma lembrança, né? Quando eu comprei meu iBook 12 em 2003, veio um monte de CD, até CD de jogos, e veio uma cópia do AppleWorks 6, só que ele era um binário de macOS clássico, não um binário de macOS 10. Não tinha aquela camada de emulação que você conseguia rodar? Não, tinha, ele rodava, mas ele rodava como um programa no sistema operacional velho. Emulado, né? Aí eu não sei. Não é emulado porque o processador é o mesmo, é uma camada de software. Não, ele tinha uma camada de abstração da API de programação. Da mesma, em tese, tinha uma camada de emulação do sistema operacional antigo todo, né? É tipo o Wine. Por aí. Teve mais um AppleWorks, uma versão para Windows. Não, é o AppleWorks verso, vou te contar. Definitivamente. Tem mais AppleWorks do que Deadpool. I see dead people. Verdade. Cara, a versão para Windows, essa eu não lembrava. Essa de um momentinho, eu vou até dar uma olhadinha. Tá lá, China of Apple, AppleWorks 6 para Windows, versão de junho de 2001. Tem pra baixar no archive.org. Pode baixar e ser feliz, ser underground. Bem, abandonando nesse multiverso da loucura, vamos seguir agora a falar do... Agora vamos pra loucura, na verdade. Abandonamos o multiverso, vamos só pra loucura, né? É só loucuragem. Vamos falar do VisaStar. O VisaStar, feito por uma empresa chamada Visa Software. Com Z, Visa com Z. Visa com Z, né? A Visa que vocês conhecem de cartão de crédito. Foi lançado no ano de 1984, sendo o primeiro integrado lançado para o Commodore 64. Ele vinha em disquete 5/4, mas junto tinha um cartuchinho com 4K de memória RAM. Para que servia esse cartucho? Proteção contra cópia. Tinha que estar aquele cartucho espetado lá para poder rodar, e você tinha que carregar ele lá a partir do seu 1541, ligeiro e rápido como um corisco. Pega nem um povo na casca do ovo. Para você não poder usar o Fast Load. Você tinha então planilha eletrônica com recursos comparáveis ao do Lotus 123, que era a planilha a ser batida da época. Deixa eu adivinhar, para fazer qualquer comando você tinha que teclar barra. É isso? No mínimo. Só que ele tinha umas coisas diferentes. Acho que a primeira delas é o fato de você poder fazer split na tela, tipo, ter 9 visões diferentes de janela da planilha. Olha, na resolução de 320x200 devia ficar lindo que só. Exatamente. Mas tinha, estava disponível.
E aí, por design, o banco de dados era acessado a partir da planilha, então devia ser como uma tabela que você podia usar para alimentar as células. Mas assim, ele só não tinha muito espaço, parece que somente 10K estavam disponíveis para se fazer brincadeiras. Então a capacidade máxima da planilha era de 64 mil células, dava 64 por 1000. E o banco de dados era 1.200 registros. E o módulo de gráfico tinha suporte só para gráfico de linha e também gráfico de barra. Acho que ele fazia os gráficos em modo texto, ele não fazia em modo gráfico. Todo dia tem uma merda. Não duvide. E depois lançaram a versão dele para Commodore 128, cujo nome foi VisaStar 128, e o VisaStar original passou a ser o VisaStar 64. Então, melhoradinha, né? 80 colunas, 128K de memória em vez de 64. Deu mais espaço para fazer split de tela. Sim. Mas vocês repararam que esse cara não tinha editor de texto, né? É verdade. Ele era integrado, ele não seguia o pacote de ter planilha, editor de texto e banco de dados. Ele tirou o processador de texto. Verdade. Era uma integral parcial. Por aí. Acho que nem existe. Existe derivada parcial, não existe integral parcial. Ainda no Commodore 64, né? Basicamente. Tivemos Jane. Agora não sei se ela tinha uma arma ou não. E tinha uma interface gráfica, senão, o de cima rodava no modo texto, aqui já rodava no modo gráfico. E tinha uma gayzinha bem metáfora de escritório, com ícones bem escritóricos, né? Ele foi desenvolvido pela Arctronics, que é a empresa do Howard Marks e do Bob Kotick, na cidade de Ann Arbor, ou Uma Árvore Espanhola. Que diabo é isso? No Michigan, também em 84, né? E foi lançado para Apple II, Commodore 64, Commodore 28, máquina norte-americana, dos Estados Unidos, no caso, e máquina francesa Thomson MO5. Eu tive um desses, vendi pro Franklin, MO5. E a ideia era que ele fosse portado para diversas arquiteturas, vários planos, altas ideias, fazer para botar 8-bit, mas tudo ficou só na ideia e vida que segue. E aí os softwares que ele tinha era o processador de texto, que era o Jane Wright, a planilha, que era a Jane Calc, e a Jane List, que era um banco de dados mais simplificadinho. Ele foi distribuído pela própria Commodore na versão para Commodore 64. Manual pacote completo no archive.org, diga-se passagem. Tem até o scan do disquete, de dado, da caixa do disquete. O programa você deve conseguir achar no TOSEC ou em outros lugares. Mas não. E agora a gente vai para os PCs velhos quando eles eram PCs novos. Isso faz tempo, hein? Uhum. O primeiro que a gente vai falar agora é do Framework, que pra mim a primeira relação que eu lembro dele é porque eu lembro de ter lido numa revista Info, não a Info da editora Abril, mas a Info, da editora do Jornal do Brasil, e quem usava esse software era o Jô Soares. Que era muito grande. Era enorme. Muito grande. Era enorme. Isso quando ele não era mais das empresas. Mas a gente vai contar um pouquinho da história dele antes. O Robert Carr e o Matt Messner. Lembrando que o cara é o cara do Contact MBA. Fundaram uma empresa chamada Forefront Corporation em 1983 com o objetivo de desenvolver o Framework. Em julho desse ano, eles se aproximaram, chegaram perto lá da Aston Tate, aquela empresa que estava fazendo o banco de dados do DBase. E aí, estamos precisando de uma grana aí para o desenvolvimento, se dá uma força aí pra gente, e estamos precisando de alguém para distribuir. Tipo, vocês não querem ser a publisher do nosso software, não. O software ficou pronto em 84, que pelo visto foi o ano integrado no desktop, porque tudo que é integrado ficou pronto em 1984, caramba. E ao contrário dos outros, ele só tinha uma única tela. Tudo acontecia lá dentro, como fosse um desktop. Tudo estava acontecendo ali. O framework, ele tinha processador de texto, tinha planilha, inclusive com suporte a 3 dimensões. 3 dimensões o quê? Coluna, linha e eu acho que multiverso. Não, eu pensei que fossem folhas, como eram as planilhas atuais, que você tem que criar várias abas. As atuais são abas, né? Você não tem 3 dimensões na planilha. Aqui no caso tinha 3 dimensões. Caraca, então a planilha tinha letra, número para designar a célula e tinha o quê? O número algarismo romano? Faço a menor ideia do que deveria ter. Caraca. E eu nem quis verificar o que era. Isso dá medo. Tinha banco de dados, gráficos, software de comunicação. Diferente dos outros programas, ele era um ambiente único. Estava tudo junto ali. O documento era criado e embutido uns aos outros e até modificados, com o auxílio de uma linguagem de programação, que essa eu lembrava do nome, que era o Fred. Vale lembrar que você podia, inclusive, compilar código que você escrevia nessa linguagem de script do Fred. Você ia compilar para rodar ali dentro. Gente do céu, coisa de doido. E ele fez muito sucesso, esse programa. No ano seguinte, a Aston Tate comprou a Forefront, que aí lançou as versões 2, aí 2 é o algarismo romano, 3, XE, 10 exponencial. Caracas. É 10 elevado a E.
dá pra ver que eles não sabem contar, né? E não é só a Microsoft, nem o Kazuhiko Nishi que não sabem contar. Então, aí depois veio a versão 4 de 1991. Acho que isso deve ter sido coincidido, talvez, o Framework 4 com o lançamento do DBase 4. Tem essa desconfiança. Essa versão em XE, então, na verdade, ela é a 522,73. Fizeram um downgrade. E aí, quando a Aston Tate foi comprada pela Borland, o framework foi vendido por uma empresa chamada Selections and Functions. Que isso é nome? Seleções e Funções. Esse é o nome mesmo da empresa. Essa é uma empresa criada por matemática. Vocês estão falando merda, né, irmão? Cara, e o software continua sendo desenvolvido até hoje. E a linguagem Fred continua sendo desenvolvida até hoje. Sim. E a versão atual é a 9 em X, né? Olha, outro downgrade. Vamos contar em algoritmo romano. Era I, XE, IV, VI, VI, VII e X. Um dia ela vai chegar no X. Gente do céu, tive que olhar o site. Tá lá. A Selection Function tá lá, o site meio tosco. Esse site é do início dos anos 2000, hein? Deve ser porque eles fazem referência ao XP. Tá rodando aqui, tá ele rodando no XP. Não, e esse screenshot tem aí, é tudo computador de tiozão. Você pode ver que é computador de tiozão, tem um monte de atalho na área de trabalho. Dá pra ver aqui. Gente do céu, um monte de FTP aqui, como eu tô vendo. E o cara tá rodando a versão 8, num projeto de 2004. Fred no Framework Pascal, Computer Languages. Uau! Nossa, mencionei o Jô. Nós temos a desconfiança que o Jô devia ter alguma sociedade com a Framework, porque só ele usava esse programa no Brasil e falava sempre pra tudo que é lado. Que era bom, que era isso, que era fantástico, que ele usava ele. Eu acho o seguinte, depois de você passar a curva de aprendizado e dominar o uso da interface, e você poder usar o Fred para automatizar certas tarefas, e você trabalhar, devia ser uma coisa fantástica. O problema é você chegar até lá, né? O Jô devia ter tempo pra fazer essa brincadeira. Devia ter tempo entre fazer alguma piada com o Bira e fazer uma zoeira com o Derico. Devia ter alguma piada assim. Por aí. Se bem que ele falava mais entrevistado, não devia ter tanto tempo assim. Simone, pontos fortes, pontos fracos do... Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Acorda, Simone! Mas já que a gente falou tanto falamos de framework, mencionamos músicas, vamos passar para uma sinfonia? Bora! Vamos? Um detalhe, tem uma piada ainda, que era uma propaganda do pessoal, você falou do pessoal que ninguém usava o framework, tem uma propaganda da Aston Tate que ela fala, quem diria, a Lotus usa o framework. Sério? Não, sim, não era a Lotus de software, era a Lotus que fazia os carros. Mas eles fizeram essa piada. Tem uma propaganda gigante. Errados eles não estão. Sejamos francos. Errados eles não estão. Mas então vamos passar para uma sinfonia, já que citamos outras músicas, vamos passar para a sinfonia, né? E já que citamos Lotus... É a própria. Deixa eu falar que a Lotus Development, no ano de... Adivinha, caros ouvintes, qual ano? Esse é o que você pensou. Isso aí, quem adivinhar levou um Twingo. Não, nada a ver, irmão. Esse é o que você pensou, você acertou. Em 1984, lançou o Symfony, que era um integrado contendo planilha, processador de texto, gerador de gráficos, banco de dados e programa de comunicação. O Symfony para MS-DOS. Engraçado que eu tinha noção de que o Symfony, na verdade, a Lotus comprou de outra empresa, não que ela tenha desenvolvido. Mas era a versão, no caso, para MS-DOS, mas lembrar a primeira de coisa, que o conflito que ia dar aí, a planilha não usava o mesmo engine, o mesmo motor do Lotus 123. Era parecido, mas não era igual. Copia, mas faz um pouco diferente. Já no caso, o processador de texto e o banco de dados eram versões limitadas do que já existia na época. São mais contidas e mais limitadas. O programa foi feito para você rodar ele em 640K de memória RAM, sem precisar de expansões ou de pirotecnias, afinal de contas, o máximo que você precisaria é a memória 640K de RAM. Vai ser suficiente para todo mundo. Exatamente. Isso. Até porque nessa época, assim, as pessoas compravam expansões de RAM basicamente para poder rodar o Lotus. Era a única função dela. Exatamente. A vantagem que o Symfony tinha é que ele tinha uma linguagem de macro embutida, que era a Symfony Command Language, ou SCL, que aí permite integração entre módulos, semelhante com o que era que a gente mencionou recentemente do Fred. A diferença é que o Fred podia ser compilado. Continua em desenvolvimento até hoje, pelo menos acredita-se, né? Acho que a empresa sobreviveu à Covid, porque no site, aquela cara de Windows XP tá difícil. O Symfony teve duas curiosidades que a gente vai mencionar. O Lotus Jazz, que
que aí a planilha era o Lotus 1, 2, 3, então de sinfonia passando pra jazz, pelo menos teve blues aí, né? Faltou. Esse é da IBM. Não, esse aí não. Não, o Blue seria pra Amiga. O Lotus Jazz, ele foi feito para ser executado no Macintosh, especialmente pro Mac 512. Ele foi especificamente planejado pro Macintosh 512K. Então, ele saiu, fizeram um alarde do caramba, tocaram terror para anunciar, ia sair em 1985, mas enquanto eles venderam 20 mil cópias, a Microsoft vendeu 200 mil do Excel. Que também saiu em 85. Eu lembro da caixinha dele, a caixinha dele era bonita. Ele tinha uma proteção de cópia que irritava os usuários. A redundância, né? Não existe proteção de cópia que não irrite o usuário. Essa irritou mais ainda. O Dvorak tem um comentário que eu acho divertidíssimo. Cara, por que vocês não chamaram esses Lotus 1, 2, 3 para Macintosh? Que gerou confusão na cabeça das pessoas. E o principal tem uma anedota que eu acho que foi aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos, que nessa mesma época alguém da Lotus mandou uma versão do Jazz para Apple, que era uma versão que não tinha cópia de segurança. Eu não preciso dizer mais nada. 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Que vinha em 4 disquetes, tinha aqui, eu tô vendo algumas coisas aqui, ele tinha um módulo de emulação de terminal. Ele também era um integrado, só que era um integrado construído dentro do Lotus, do 1, 2, 3, né? E a segunda curiosidade? Sim, a segunda curiosidade é que a IBM reviveu o nome em 2007, ela fez o IBM Lotus Symphony, só que aí baseado no OpenOffice. É um fork do OpenOffice. Depois ela fez um monte de coisa, depois ela tinha 2 aplicações diferentes, depois ela juntou tudo e cedeu para alterações para a comunidade quando encerrou o projeto. Pelo menos nisso, né? Ou seja, você que está baixando o LibreOffice para usar, você pode estar usando um pouquinho de Lotus Symphony, é isso? No seu coração. Aí já passar talvez passar para continuar falando dos integrados, talvez o integrado mais bem sucedido de todos, pelo menos é o que parece, né? No que eu me lembro, foi o mais longevo no mercado, que é o Microsoft Works. Alguns diriam que isso é uma contradição em termos. Não, mais longevo, né? Não, ao contrário, Microsoft Works. Ah, tá. Microsoft funciona. É claro. Originalmente era o MouseWorks, ele era planilha, processador de texto e banco de dados. Padrão. Basicão, né? Os desenvolvedores eram o Don Williams e o Hubert Lissner. Olha o Hubert Lissner de novo, que tinha saído da Apple. Os dois saíram da Apple, olha que curiosidade. Coincidência, né? Os dois saíram da Apple e aí o objetivo fazer, vamos obter o mesmo sucesso que tivemos com o Apple Works no Apple II, vamos fazer esse cara aqui. Dizem que por conta do Lotus Jazz, a Microsoft olhou e deixa eu comprar esse MouseWorks aqui. Compra esse treco aqui e vamos trabalhar em cima desse negócio. Chega mais, vamos conversar. E isso aconteceu no ano de 1986, que a ideia era usar ele sempre nos laptops como o TR-80 Model 100. Tipo, embutido no firmware. Isso. E saiu logo uma versão dele para Mac, nesse mesmo ano, em 86. Em 87 saiu a versão para DOS, primeira versão, pelo menos 256K de RAM. Em 90 saiu a versão 2, pedindo 512. Em 92 a versão 3, que já pedia 640K. Ó que programinha guloso, exagerado. Lembrar que ele era um programa que você não sairia dele, né? Então 650K tudo bem. E lembrar o seguinte, em 92 ele já tinha 386 passeando por aí, né? Você já tinha o Windows 3.1. Não, alguns 486, mas era a máquina mais topo de linha. E tecnicamente isso aqui nós estamos falando de XT, tá? Pois é, então você tinha ali na solução processador de texto, planilha, banco de dados. Aí nas primeiras versões passaram a trazer também um programa de comunicação. E posteriormente as versões seguintes passaram a trazer um dicionário e um calendário. No ano de 1991 surgiu a primeira versão do Works para Windows, a versão 2.0. Deveria ser a Microsoft Works para Windows 1.0, mas saiu direto como 2.0. Mais uma prova em contest de que a Microsoft não sabe contar. E espalhou essa doença para metade da indústria de informática, né? Não, detalhe, até a versão 4.5, mais uma vez não sabe contar, a arquitetura do Works era um blocão com tudo junto. Era aquele modelo monolítico, todos os documentos abertos na mesma instância da aplicação, e aí o programa podia ser usado em máquinas lentas e com pouca memória. Quando se seguiu para o Works 2000, que eu acredito que isso aí pro Works 2000 já foi na época do Windows 2000, o Works 5.0, aí ele passou a abrir as coisas separadas. Então você passou a ter cada documento numa instância separada e aí imprimir
imprimi usando as rotinas do Internet Explorer. É, que estava incorporado no sistema operacional. Já estava tão enfiado dentro do sistema operacional, lá o Internet Explorer, que não usa isso, né? Pra que eu vou ficar tendo trabalho? Usa ele pra imprimir. Então, assim, já estamos falando isso aí já pra 2000. E aí, acabou a memória. O problema é seu, vai comprar memória. Tira o escorpião do bolso e vai botar a memória na máquina. Ele foi desenvolvido até 2009, quando 2009 foi descontinuado pela versão Starter Edition do Office 2010, já com aquela interface bate 3 vezes na madeira, Deus do céu, horrorosa, chamada Ribbon. E, caro ouvinte, se você usa Ribbon e consegue acostumar, parabéns. Eu abomino aquilo sob toda a existência humana. Só para acrescentar uma coisa, a partir desse ano, 2025, eu vou dar aula na escola de solução de escritório. E já avisei, minha aula vai ser em cima do LibreOffice. Ponto. É certíssimo. Que alternativa? Não existe outra alternativa. Que agora as máquinas nas alugadas têm a licença do Office. Aí falaram comigo, eu tenho em cima do LibreOffice, tá bom? Aí até o usuário de Windows falou, eu dei aula em cima do LibreOffice já, mete bronca. Falei, beleza, tô dentro. Mas meu ódio sobre aquela interface azulzinha esquisitinha pro lado, vamos seguir falando das interfaces? Fala galera, aqui é o Kaká e você tá ouvindo um podcast da Municipalidade de Retrópolis. E aí, tem jogo?